Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto que é a doença do século. Vamos falar do estresse. Quem nunca ficou estressado? O estresse, ele é dividido em duas categorias, o eustresse e o distresse. Certeza que você não sabia, não é? Então, quando a gente passa pelo eustresse, o que significa isso? Eustresse é nada mais é que você chega na capacidade do nível de estresse, ele tem uma curva natural, que o seu corpo ele tem uma capacidade de adaptação a isso e chega num estágio de equilíbrio. Para você entender como isso funciona, eu vou te explicar quais são as fases do estresse. Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, que é a fase que o seu corpo reage de uma forma natural e automática no estado de alerta. A capacidade do seu corpo, a capacidade fisiológica do seu corpo, ela é alterada e seus neurotransmissores mandam mensagem para o seu corpo dizendo que alguma coisa não está legal. Só que o que acontece? Nós, seres humanos, a gente acaba que muitas vezes não dá atenção para isso, não escuta, e a gente acaba indo para uma segunda fase, que é a fase ou de resistência ou de adaptação. E quando você está nessa fase, ela é mais silenciosa. E aí corre-se o risco que muitas pessoas acabam avançando a fase do estresse. Gente, é natural. Cada um tem um jeito de adaptação, uma maneira, uma resiliência. Então, vai de pessoa para pessoa, isso é natural. Nosso organismo, ele passa da fase do estado de alerta e vai para a fase de resistência ou adaptação, aquele agente que está fazendo com que é um agente externo ou também interno, que pode ser psíquico, que você está passando e causando esse estresse. Você precisa entender, ter autoconhecimento, você precisa se conhecer para você entender qual que é o agente que está causando esse estresse no seu organismo. Então, passa da fase do alerta, chega na fase de resistência, e aí, ou adaptação, e aí tem uma fase que é a fase, e aí, eu consigo, supero ou eu não supero? Nessa fase, a gente chega na fase da exaustão. Será que o meu corpo conseguiu? Será que meu corpo vai conseguir? Será que meu corpo aguenta? Então, quando você passa por um estresse, por exemplo, um susto, a gente dá o exemplo do susto, o que acontece com o nosso corpo? Na hora que o agente agressor faz com que a gente tome esse susto, automaticamente dá uma descarga bioquímica no nosso organismo, ou seja, nossos neurotransmissores entendem e mandam automaticamente para o nosso organismo as reações fisiológicas. Ou seja, no caso do susto, o que vai acontecer? Nosso coração vai bater com certeza 4 vezes mais acelerado, porque ele vai estar bombeando sangue para os nossos órgãos vitais. E isso é natural. No caso do susto, nosso corpo reagiu. E é automático. Você tomou o susto, o seu corpo se prepara para um estado de alerta, e esse estado de alerta, ele manda para a sua mente, ao contrário, sua mente manda para o teu corpo que você está em alerta, seja para uma briga, seja para alguma coisa, mas você está preparado para o que vai acontecer. E aí a gente parte para a próxima etapa, que é a etapa ou de superação ou de resistência. Se nosso corpo, quando vai passar por isso, ele não suporta, ele não consegue superar isso, a gente vai para uma outra fase, que é a fase da exaustão. Gente, então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente passa por essas fases, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, a gente tem que se autoconhecer. Porque se a gente não se conhece, é aí que a gente desenvolve uma série de doenças. Doenças essas de queda de cabelo, doenças que são altíssimos níveis de estresse, doenças dermatológicas. Então não tenha medo e nem vergonha de procurar ajuda. Estresse é um assunto sério e a gente deve tomar cuidado. A gente tem que entender que o estresse ele é dividido em 2 categorias, o eustresse e o distresse. Danila, e qual a diferença disso? Tem muita diferença. O eustresse, ele é automático. No caso do susto, ele te fez bem, ele te preparou
ataque. Então isso é bom. Então o eustress, ele é bom porque ele aumenta o nível do seu desempenho, ele te mantém motivado e ele te traz energias boas para que você esteja sempre positivo para reagir, para atacar. Mas um ataque, que nós somos racionais, um ataque do bem, um ataque bom, ok? Então esse é o estresse. Agora o estresse é aquele que você não consegue voltar o seu corpo para o estado de equilíbrio. No caso do susto, você depois volta ao normal e você começa sempre a ter aquela descarga externa do agente agressor e isso começa a fazer mal para o seu organismo. No caso de diversas doenças, você acaba desenvolvendo no seu corpo. Então, cuidado, gente. Estresse é muito sério e você precisa ouvir o seu organismo e estar atento a essa doença, ok? Até a próxima.